Então vamos dar início aqui ao conteúdo de aceleração, né? Como eu falei para vocês, a aceleração basicamente é uma continuação do conteúdo de velocidade, onde agora a gente vai fazer, né, uma variação da própria velocidade, né? Para ilustrar, então, o conceito de aceleração, né, imagine que você tem um certo automóvel, tá bom? Em uma estrada, né? Viajando aí a uma velocidade, né, de 30 km por hora. Bem lento, né, digamos assim. Ou numa avenida, mesmo dentro da cidade, ele está viajando aí a 30 km por hora. Né? Aí de repente, né, ele percebe, né, que para chegar ao local de destino, né, ele vai precisar, digamos, né, acelerar, como a gente comumente conhece, né? Ou seja, a gente precisaria ele ir desenvolver uma velocidade maior, né? Então, nesse momento em que ele passa a desenvolver uma velocidade maior, digamos que ele vá andar agora nessa avenida, né, a 80 km por hora, né, isso aqui corresponde, né, ao que a gente conhece como aceleração. Né? E essa aceleração, por definição, vai ser, né, um aumento da velocidade instantânea. A gente não vai falar agora de velocidade média, né? A gente vai falar de velocidade instantânea, ou seja, ele vinha com a velocidade de 30 km por hora, né? Mas como ele percebeu que estava atrasado, né, ele passa agora, né, a desenvolver uma velocidade, digamos, bem maior. Então, digamos que aqui ele tinha uma velocidade V1, vou chamar aqui de V1, tá bom? E depois ele passa a desenvolver uma velocidade V2, ou seja, o nosso V1 era 30 km por hora e o V2 passou a ser 80 km por hora. Então, ele sofreu aqui um movimento de aceleração. Perceba que V2 é maior do que V1, né? Isso, obviamente, caracteriza, né, o que a gente chama de aceleração positiva. Né? Então, o que configura a aceleração? Configura esse aumento, né, esse ganho positivo de velocidade. Então, vou chamar aqui de A. Né? Agora, uma situação diferente. Né? Imagine que esse mesmo automóvel ele está agora, né, nessa mesma estrada, com a sua velocidade aqui também de 30 km por hora. Só para ilustrar. Então ele está com velocidade V1 de 30 km por hora também. Só que no meio da estrada, né, ele encontra, né, um monte de buraco, né, enfim, a estrada está muito ruim. Então, para que ele possa atravessar com o carro em segurança, né, seu carro aqui em segurança, ele vai reduzir o valor da velocidade. Então, digamos que ele vai agora a 10 km por hora. Bem lento, né? Uma estrada esburacada, né? Então ele faz um processo aí de redução de velocidade. A gente chama isso aqui de desaceleração, né? A gente conhece popularmente como desaceleração. Tá bom? Isso corresponde, né, a uma redução da velocidade instantânea. Tá bom? Então ele vinha com a velocidade de 30 km por hora e aí ele teve que reduzir a velocidade para 10 km por hora. Então o seu V1 aqui era 30 km por hora e o V2 passou a ser agora 10 km por hora. Nesse sentido, né, como ele teve uma redução de velocidade, ou seja, como o nosso V2 agora é menor do que o V1, né, a gente chama isso aqui de aceleração negativa. Né, ou popularmente conhecido como desaceleração. Isso faz com que a direção da aceleração agora seja no sentido contrário. Né? É como se houvesse um tipo de freio. Né? Nesse sentido aqui a gente tem uma espécie de empurrão, né? Você pode considerar que é um tipo de empurrão. Depois, mais na frente, quando a gente for discutir força, né, a gente vai entender a origem, né, das acelerações, basicamente são as forças. Né? E aqui
né, a gente considera um tipo de freio, né, uma frenagem, né, digamos assim. Bom, que faz com que o carro venha a reduzir, né, a sua velocidade. Tá bom? Então esse é o conceito básico de aceleração para a gente entender o que é que significa aceleração. Basicamente é uma variação da velocidade. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ela pode aumentar a velocidade instantânea ou ela pode, né, reduzir a velocidade instantânea. Tá bom? Então, por definição, o que seria a aceleração, né? Aceleração significa a variação, né, da velocidade instantânea de um objeto. Tá certo? Ou de uma partícula, né? Depende do que você está tratando. Então, pense bem, entenda bem que acelerar ou desacelerar significa que você está variando a velocidade, né? Eu posso ter movimento mesmo sem ter aceleração, né? E uma coisa não significa, não está correlacionada à outra. Quem gera movimento, quem faz os objetos se movimentarem, né, é o fato de existir ou não velocidade. Né? Então, se o objeto tiver velocidade zero, ele se encontra parado. Né? Mas, se ele tiver velocidade diferente de zero, ele está em movimento. Agora, eu posso ter aceleração mesmo não tendo velocidade. Né? Por quê? Porque o objeto pode estar parado, né, e pouco tempo depois ele já está em movimento. Então, quem fez esse movimento de trazer ele do zero para uma velocidade qualquer foi a aceleração. Então, houve aceleração. No momento em que ele está parado, ele pode ter aceleração. A gente vai ver vários exemplos aqui. Mesmo o objeto estando parado, ele tem uma aceleração positiva. Né? Mais na frente, você vai ver que se você mesmo estiver segurando um objeto aqui no ar, né, digamos que você pegue aí o seu lápis, né, a sua caneta, e segure ele aqui no ar. Esse objeto ele está sofrendo uma aceleração, que é a que a gente conhece como aceleração da gravidade. Né? Então, mesmo ele estando parado, ele está sofrendo um efeito de aceleração, né? Que é, no caso, a aceleração da gravidade. A gente vai estudar isso daí depois. Então, pode ter aceleração mesmo não tendo velocidade. Agora, o que a aceleração faz é mudar a velocidade. E ela pode mudar do zero para outra coisa qualquer. Né? Então, por definição, a aceleração significa a variação da velocidade, né, instantânea. E aí agora a gente pode definir o que a gente chama de aceleração média. Né? Da mesma forma que eu defini lá velocidade média, a gente pode definir a aceleração média. O que vai ser a aceleração média? Semelhante ao caso do deslocamento. Ó. V2 menos V1, essa variação de velocidade aqui que a gente discutiu, calculada em intervalos de tempo distintos. Né? Lembrando que o V2 significa que você calculou a velocidade no instante T2. E o V1, né, significa que você calculou a velocidade no instante T1. Né? Isso aí significa, né, a aceleração média. Né? E da mesma forma que a velocidade média, ela pode ser positiva, pode ser zero, né? Ou pode ser negativa. Né? E a gente viu aqui dois casos. Né? Esse caso aqui, por exemplo, ó, é a aceleração positiva. Por quê? Porque houve um aumento de velocidade. Esse caso aqui é um caso de aceleração negativa, porque houve uma redução da velocidade. Né? O cara percebeu aqui que estava atrasado, ele teve que aumentar a velocidade dele, senão ele não chega no local. Né? Nessa segunda situação, ou a pessoa que está dirigindo viu que a pista estava esburacada, né, estava muito ruim, teve que reduzir a velocidade. Isso aqui é o exemplo de velocidade e aceleração positiva e um exemplo de aceleração negativa. Tá bom? Então aqui, essas acelerações aqui, elas podem ser positivas, zero, e pode ser negativo também. Vai ser zero quando não há aumento, né, quando não há variação de velocidade.
Tá bom? Então, perceba que aqui, nessa equação, a gente introduz a velocidade instantânea. Tá bom? Essas definições aqui é velocidade instantânea. Não é velocidade média. A gente vai usar aqui nessa definição de aceleração média a velocidade, né, instantânea. Tá bom? Essa é a definição de aceleração média. A gente usa nesses dois termos aqui, né, a aceleração média. Tá bom? Da mesma forma, a gente pode agora definir, uma vez que a gente já conhece a ideia de derivada, né, a gente pode definir a nossa aceleração instantânea. O que vem a ser a aceleração instantânea? A gente já discutiu isso aqui. A aceleração instantânea vai ser a situação da aceleração média quando o intervalo de tempo vai para zero, né? Ou seja, por definição, vai ser o limite quando o intervalo de tempo vai para zero, né? Ou seja, quando você calcula ali duas pequenas variações da velocidade, né? E aí você calcula a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Lembrando que, nesse caso, o nosso ΔV é V2 menos V1, né? O mesmo da aceleração média, e o ΔT é T2 menos T1. Tá bom? Nesse sentido, né, a gente vai definir agora de forma mais formal, né, que isso aqui é o limite quando o ΔT vai para zero de quem? De ΔV sobre ΔT, né, que vai ser idêntico à derivada da velocidade. Olha só, a aceleração agora, instantânea, passa a ser, né, a derivada da velocidade. Então, a aceleração instantânea é a derivada temporal, né, ou seja, no tempo, da velocidade instantânea. Então, uma vez que você tenha velocidade instantânea, você consegue calcular a aceleração instantânea. Mas aí você aprendeu, né, que velocidade instantânea era também a derivada da posição. Então, como é que fica essa equação aqui? Ó? Fica assim, ó. Daqui a gente pode tirar que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade instantânea no tempo. Só que agora a gente vai fazer uma notação diferenciada no cálculo, né? Que é a derivada segunda, né? Ou seja, você deriva duas vezes. A aceleração instantânea vai ser a derivada da velocidade, que por sua vez é a derivada da posição. E se existe, existe, pessoal. Então, a gente vai ver vários exemplos aqui de que você deriva uma vez e você pode derivar mais outra vez. E na prática é bem simples. A mesma regra de derivação que você usa, né, para calcular uma vez, você pode calcular outra vez. Na verdade, quantas vezes você quiser. Né? Isso aqui também tem uma ideia de derivada segunda, né? Como é que fica a nomenclatura? Ó. Esse D aqui com esse D de cima fica assim, ó, D2, né, de x, né? E esse dt com esse dt fica dt ao quadrado. Né? Então essa é a nomenclatura usada, né, para se calcular a derivada segunda. Né? Então, digamos, a aceleração instantânea é a derivada segunda, ou segunda derivada, você pode conhecer assim, da posição da partícula. Tá bom? Então, se a aceleração é a derivada primeira da velocidade, a aceleração vai ser a derivada, né, segunda da posição. A gente vai ver depois como é que se aplica essas duas equações aí. Você vai ver que é muito simples, né? Uma vez você conhecendo a regrinha de derivação, aplicar as equações fica muito simples, tá bom? Agora, vamos estudar um caso, né, para ficar mais simples, né? O caso onde a aceleração, né? Então imagine se a aceleração
for nula durante todo o movimento. Ora, se a aceleração for nula durante todo o movimento, perceba o seguinte, que a aceleração, mesmo a instantânea ou a média, vai ser zero. Né? Digamos que o movimento ele se realiza de T1 para T2. Né? Ou seja, você contabiliza ali entre 1 segundo e 10 segundos, por exemplo. Né? T1 para T2. E aí essa aceleração, que é igual também à média, né? Durante todo o movimento, é zero. Né? Ou nulo. O que vai acontecer? Se você olhar para essa equaçãozinha aqui, ó, da velocidade média, da aceleração média, desculpa, vai ficar 0 é igual a V2 menos V1, que divide T2 menos T1. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, as frações, a gente vai ter o quê? V2 menos V1 vai ser 0 que multiplica T2 menos T1. Ou seja, V2 menos V1 vai ser igual a 0. Ou seja, V2 igual a V1. O que significa isso? Isso significa velocidade constante. A velocidade não muda nesse tipo de movimento aqui. Então, nesse primeiro caso aqui, se a aceleração for nula, né, se ela for zero, a gente tem um movimento com velocidade constante. Esse movimento aí, ele é bem conhecido. É um movimento aí que você estuda aí desde lá do ensino médio. Né? Esse movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme. Né? Mais popularmente conhecido como MRU. Esse MRU ele é uma exigência, né? A exigência dele, né, é que a aceleração, né, média durante todo o movimento seja igual a zero. Bom, então essa é uma condição para que seja caracterizado, né, o movimento retilíneo uniforme. Né? Agora, segunda situação, digamos que a aceleração for constante. Se a aceleração for constante. Constante como, né? Lembre-se que a aceleração ela é a variação da velocidade por unidade de tempo. Né? Então deve ser o quê? Qual é a unidade de aceleração? Né? Qual é a ideia aqui da unidade de aceleração? Se a velocidade é metros por segundo, né? O tempo vai ser em segundo, então a aceleração vai ser o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, digamos que durante todo o movimento o objeto tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada segundo a velocidade do objeto ela aumenta de 2 em 2. Né? Ou seja, por exemplo, ele começa com 0 segundos em t igual a 0. Aí ele passa a ter uma velocidade de 2 metros por segundo em t igual a 1 segundo. 1 segundo depois, ele passa a ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, ele está aumentando a sua velocidade. Né? No tempo igual a 3 segundos, ele já está com 6 metros por segundo. Né? Então tem um aumento de velocidade. Isso significa uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? A cada segundo há um aumento de velocidade de 2 metros por segundo. Né? Esse tipo de movimento, onde o A é uma constante, ele também tem nome. Ele é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Ou seja, a velocidade ela varia, diferente desse segundo caso aqui, onde a velocidade é constante. Ó. Preste bem atenção, velocidade constante. Né? Nessa segunda situação, a velocidade varia. O que é constante aqui é a aceleração. Né? Esse cara aqui é constante. Tá bom?
constante, mas a velocidade varia. E a gente vai já ver como é que fica essas equações aí, nessa situação. Isso aqui é chamado de MRUV, né? Vocês também conhecem lá, desde o ensino médio, né? Então essas duas situações, onde a aceleração é nula e a velocidade é nula, e a aceleração é constante, elas são as situações mais importantes, digamos assim, desse tipo de movimento. Só que aqui a gente não vai se restringir só a esses dois casos, né? Geralmente no ensino médio a gente só estuda esses dois casos. Mas na universidade, né, você vai começar a entender que é possível estudar o movimento, né, mesmo nas situações onde a aceleração não é constante. Onde a aceleração ela muda com o passar do tempo, né? Digamos que o carro acelera, freia, né? Acelera, depois freia. Acelera, freia, acelera de novo. Então, essa variação de aceleração, né, ela vai influenciar na posição e na velocidade. E esse tipo de movimento aí não é nem MRU e nem MRUV. É importante entender que não é nenhum dos dois. Tá bom? Não vai ser nenhum desses dois aí. Vamos continuar aqui, ó. Vamos pegar o caso de aceleração constante ainda. Eu vou dizer que essa aceleração ela vale A. Como é que fica a aceleração média? A aceleração média vai ficar V2 menos V1, T2 menos T1. E eu estou dizendo que vale A. Né? É uma constante. Pode ser positiva, pode ser negativa. Né? Vale A. Agora, digamos que o meu instante de tempo T1 seja 0 segundos. Né? E o instante de tempo T2 seja T. Né? Um T qualquer. Como é que ficam as equações? Ó? Vai ficar simples. Ó. Vai ficar V2 menos V1, então a gente vai ter V, né? Se esse cara aqui é T, o V de T1 passa a ser o que a gente chama de V0, né? Que é a velocidade inicial. Né? E esse V de T2 vai ser o nosso V de T qualquer, né? É um instante T qualquer. Bom? Então como é que vai ficar as equações? Ó, vamos lá. Vai ficar assim, ó. A é igual a V em função de T menos V0, que é a velocidade inicial. Aí a gente vai ter T menos 0. Ajeitando aqui as expressões, ó, vai ficar assim. V de T menos V0 é igual a A vezes T. Né? Ou seja, V de T é igual a V0 mais AT, que é uma equação que você conhece também lá do ensino médio, você já deve ter visto, né? Mas só vale quando a aceleração é constante. Se a aceleração não for constante, essa equação não vale. Você vai ver vários exemplos na física onde esta equação não é verdadeira. Ela não vai ser verdadeira. E muito estudante ainda se confunde nisso. Né? Por exemplo, a pessoa chega lá para estudar, lá na frente, né? Movimento harmônico simples, né? Que é basicamente um movimento oscilatório. Aí pensa que vale essas equações aí. Essas equações não valem. Né? Esse movimento harmônico simples é diferente do MRU-V. Né? Lá em Física 2 você vai estudar o movimento harmônico simples, que é o movimento que os objetos fazem quando eles oscilam, né, num sistema massa-mola. É de extrema importância na física. Né? Você tem diversos problemas na física que se comportam como um movimento oscilatório. Né? Só que não tem nada a ver com o movimento retilíneo uniformemente variável. Né? Aí essa equação aqui, que eu estou descrevendo em cima, não se aplica. Não se aplica. Essa equação aqui só vale, né, quando a aceleração é constante no movimento harmônico simples. A gente vai ver, né, futuramente vocês vão ver,
que ele não é constante. Tá bom? Então, ó, um exemplo dessa equação aqui, imagine, né, só um exemplo, que o objeto tem uma aceleração, como eu falei anteriormente, 2 metros por segundo ao quadrado, né? E inicialmente ele tem 30 metros por segundo de velocidade, né? Consequentemente, a sua velocidade, como função do tempo, vai ser o quê? V0, que é 30, mais 2t. Essa seria a equaçãozinha horária, né, da velocidade do objeto. Aí você pode até fazer aqui, ó, com 1 segundo. Qual vai ser a velocidade do objeto? 32 metros por segundo. Com 2 segundos, qual vai ser a velocidade do objeto? 34 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ou seja, ele vai aumentando gradualmente a sua velocidade, né? Ele está num processo de aceleração, tá bom? À medida que o tempo passa. Exemplo 2, vamos pegar o mesmo caso, ó. Só que agora com um A negativo. Menos 2 metros por segundo. Inicialmente ele tem 30 metros por segundo de velocidade. Ora, se eu jogar na equação, vai ficar assim, ó, V de t é igual a 30 menos 2t. Com o passar do tempo, ó, como é que vai ficar a velocidade? Ó? 30 menos 2, né, vai ficar 28 metros por segundo. V2, 26 metros por segundo. Ou seja, à medida que o tempo passa, ele está num processo de desaceleração. Bom, se a aceleração for negativa, ele está num processo de desaceleração. Agora, se a aceleração for positiva, ele está no processo de aceleração. Certo? Quem gera a desaceleração, por enquanto, não importa muito para a gente, mas pode ser sim o atrito, né? Mas pode ser outras coisas também, pode ser outro tipo de força, pode ser gravidade, né? Existem um monte de situações na física, né, que desaceleram os objetos, né? Existem várias situações na física onde desaceleram os objetos. A diferença é que o atrito, ele para os objetos, né? Ele é um tipo de desaceleração que ele simplesmente para os objetos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem toda desaceleração para sempre os objetos, né? Pode parar momentaneamente, mas não necessariamente para sempre. Você pode ter uma desaceleração que ele reduz a velocidade, né? Só que com o passar do tempo, depois que ele momentaneamente para, ele começa a aumentar a velocidade agora no sentido contrário. É como se você estivesse continuando a empurrar o objeto no sentido contrário, né? Isso acontece com a gravidade, por exemplo. Você joga uma pedra para cima, né? A gente vai estudar lançamento vertical, né? Você joga uma pedra para cima, a pedra ela vai desacelerando. Até que chega lá na altura máxima, né? A gravidade continua atuando na direção contrária, só que agora ela vai começar a acelerar de volta. Então, nem toda desaceleração para, por definitivo, né, o objeto. O atrito, sim. E perceba que velocidade instantânea tem direção, né? Então, ela está indo na direção, só que a aceleração é negativa. A velocidade está para cá, só que a aceleração ela é negativa. Então ele vai parar o objeto, né? Aí depois que para o objeto vai voltar a andar na direção contrária, né? Vai andar nessa direção aqui agora, negativo. Certo? Aqui o V é positivo e aqui o V é negativo. Isso acontece bastante. Por isso que não é tão semelhante ao atrito, porque o atrito ele para e pronto, né? O atrito ele não tem a capacidade de fazer o objeto voltar na direção contrária, né? Ele simplesmente para. Parou. Né? Por isso que não é bem idêntico ao atrito. Atrito nenhum tira objeto do repouso, né? O atrito não é capaz de tirar o objeto do repouso.
Então, uma vez que ele parou, acabou-se. Agora, em situações desse tipo aqui, que você tem desaceleração constante, né? Ele para, você para o objeto, só que ele continua voltando agora no sentido contrário. É como se fosse um bumerangue, né? Ele vai e volta. Tá bom? Vai, para e volta. Então, depende muito do tipo de força, né? A gente vai estudar as forças depois aí. Resistência do ar, né? Atrito, né? Tração. A gente vai estudar isso aí depois, na próxima unidade, né? Então, assim, por enquanto, nos preocupa assim, quem é que faz a desaceleração? Na física tem várias coisas. Né? Na física tem várias coisas que produzem desaceleração, né? E aí a gente precisa discutir separadamente cada uma delas. Daqui a pouco a gente vai discutir a questão da gravidade, né? Nas próximas aulas. Então, a gravidade faz uma desaceleração, né? Só que ela não para o objeto. A gravidade não consegue parar o objeto. Por quê? Porque ela é constante. Certo? Ela não para o objeto. Né? Tanto é que se você cavar um buraco aí do tamanho do raio da Terra, você cai lá no centro da Terra. Né? Tá bom? A gravidade da Terra ela não para os objetos. Ela vai existir sempre, durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, a gravidade está puxando você para baixo. Né? Você só fica parado no chão por causa do chão. Né? O chão está exercendo uma força aí de resistência. Não é a gravidade. A gravidade está todo tempo puxando você para baixo. Tanto é que se você cavar um buraco, você cai no buraco. Se continuar cavando, você continua caindo. Né? Então, é importante fazer essa diferença aí. O atrito não é igual à desaceleração da gravidade. Né? A questão da gravidade não é a mesma coisa. Então, é importante fazer depois essas diferenças aí. Perceba que a aceleração... Vamos para a parte gráfica agora. Né? Gráficos. A aceleração constante... Vou tentar fazer um gráfico aqui. O que significa a aceleração ser constante? A aceleração constante significa, né, se você fizer um gráfico de aceleração contra o tempo, né, o que você vai ter é uma reta horizontal. Né? Isso significa aceleração constante. Né? Quando a aceleração é constante, aqui a inclinação da curva, tá bom? É zero. Né? Como é que fica o gráfico da velocidade agora? O gráfico da velocidade, a gente acabou de ver, ó, ele é uma função linear. Então, se a aceleração ela é positiva, aqui é t, aqui é v. Se a aceleração ela é positiva, você vai ter inicialmente aqui em t igual a zero, né, o valor da velocidade v0. E aí, como a aceleração ela é positiva, o nosso gráfico aqui de velocidade ele vai crescer sempre. Vai ser uma coisa desse tipo aqui. A gente acabou de calcular. Né, ó. É V0 mais AT. Então, esse gráfico aqui é V0 mais AT. É uma função linear. Tá bom? Em qualquer instante de tempo aqui, você pode calcular o valor da velocidade. Então, num tempo igual a t aqui, por exemplo, qualquer, você tem o valor do v. Tá? E ele cresce linearmente. Nesse caso aqui, ó, a inclinação do gráfico é quanto? É A. Né? Por quê? Porque a inclinação, né, vai me dar a derivada instantânea. A inclinação do gráfico é a variação instantânea do gráfico. E a gente já sabe que a aceleração é a derivada, né, da velocidade. Eu já discuti aqui com vocês. Então, ó, como o gráfico ele é linear, a inclinação vai ser a própria aceleração. Bom, então o gráfico da velocidade é nesse sentido aí. Agora, pergunta que se faz é possível, né,
calcular a posição da partícula ou do objeto, né, sabendo que a aceleração é constante? Bom, é a pergunta que a gente faz. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu sei que a aceleração é uma constante, a minha velocidade é v0 mais at. Como é que fica a posição? Para calcular a posição, a gente tem que partir das equações que envolvem a posição, que envolvem deslocamento. Por exemplo, velocidade média. A gente já fez aqui vários exemplos, né? Vai ser o quê? x2 menos x1 dividido por t2 menos t1. A minha pergunta é, se eu sei a velocidade aqui nesse ponto, qual seria o valor da posição nesse ponto? Também. Né? Será que é possível calcular a posição nesse ponto? Ou seja, uma vez que eu conheço a aceleração, é possível calcular a posição da partícula? Para fazer essa continha aí, a gente vai usar a velocidade média aqui. Ó. E aí eu vou dizer que no instante t1 é 0, né? Eu vou partir do 0. E o meu t2 é um t qualquer. Se eu fizer isso, né, o nosso x1 passa a ser o x0, eu vou chamar aqui de posição inicial. É a posição da partícula inicialmente, onde é que ela estava, onde é que ela se encontrava. Né? E depois é uma posição qualquer, x de t. Então a velocidade média vai ficar como? Vai ficar x de t menos x0 dividido por t2, que é t menos 0. Ou seja, a gente vai encontrar um gráfico que é assim. Ó. Uma curva, né? Uma equação que é assim. X menos x0 menos velocidade média vezes t. Ou seja, a posição vai ser, passa para o outro lado aqui, x0 positivo, mais velocidade média, que multiplica o tempo. Né? E aí eu chego nessa equação aqui, que parece uma equação, né, do movimento retilíneo uniforme. Né? Mas perceba que aqui a gente tem velocidade média. Né? E nesse tipo de movimento aqui, a velocidade ela varia. Ela não é constante. Ela aumenta. Está aqui, ó. O gráfico é esse. Ó. Olha como é que fica a velocidade. Ela está aumentando. Com o passar do tempo, a velocidade está aumentando. Só que para calcular a posição, eu vou precisar de quem? Da velocidade média. Como é que eu posso calcular essa velocidade média? Perceba que a média, nesse intervalo de tempo, vai ser basicamente a média do gráfico. A média desse valor, por exemplo, V0, a média da velocidade final, V. Né? Então, se no instante t0 a posição é x0, a velocidade é v0, né? No instante t igual a t qualquer, né? T segundos, né? Que é t1, x1, x1, né? V1, aqui é t1, t2, né? Igual a t. x2 é o nosso x em qualquer instante de tempo. E o v2 é o nosso v em qualquer instante de tempo. Agora, quem é a velocidade média? A velocidade média, nesse intervalo de tempo, vai ser a média das duas velocidades. Que velocidade? A velocidade inicial mais a velocidade no instante de tempo qualquer. Dividido por 2. Já que é uma média, né? A gente chama aqui de média aritmética. Por que eu posso fazer isso nesse caso? Eu só posso fazer exatamente isso nesse caso porque a nossa curva aqui de velocidade é uma reta. Eu só posso usar que a velocidade média é uma média aritmética porque a gente está, no caso, né, na situação da função linear, né, que é o chamado MRUV. Nesse caso eu posso fazer. Né? Eu posso dizer que a média da reta aqui vai ser um ponto médio aqui que eu estou querendo saber, né, uma velocidade aqui média, né, entre esses dois pontos. Tá bom?
Então a gente vai descobrir a velocidade média assim. Aí, ó, como é que fica? Ó? Se eu sei que velocidade média vai ser agora V0 mais V qualquer, né? Dividido por 2, eu posso pegar essa equaçãozinha aqui e jogar aqui. O que vai acontecer quando eu fizer isso daí? Vai ficar assim, ó. X de t, né, é igual a x0 mais, aí ó, vai entrar o que aqui na média? V0 mais V dividido por 2 vezes o tempo. Isso aqui vai ficar o quê? A gente pode desmembrar aqui, vai ficar assim, a equaçãozinha aqui. x0 mais V0t dividido por 2 mais VT dividido por 2. Só que quem é esse rapaz aqui? Eu sei quem é ele. Ó. Eu sei que V é igual a V0 mais A vezes T. V é igual a V0 mais AT. Então eu posso encontrar agora a posição. Ó. Vai ficar como? X em qualquer instante de tempo. Vai ficar x0 mais V0t sobre 2. Mais quem? V. Mas quem é V? V0 mais AT dividido por 2 vezes T. Aí a gente vai dar uma ajeitada aqui. Ó. x0 mais V0t sobre 2. Mais, faz a distributiva aqui, vai ficar V0t sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Aí a gente ajeita agora aqui, ó. 1 meio mais 1 meio vai dar 1, então vai ficar assim, x de t igual a x0 mais V0t, né, porque 1 meio mais 1 meio dá 1, mais AT2 sobre 2. Essa equaçãozinha aqui você conhece lá também desde o ensino médio. Né? É a chamada equação horária de movimento, né, para o caso de aceleração constante, que é o MRU. Então você consegue mostrar essa equaçãozinha aí, certo? E aí você percebe, ó, que agora essa equação, após essas manipulações que a gente fez aí, fica assim, ó. A aceleração é uma constante. A velocidade instantânea é uma reta. O que vai ser a posição? Essa equação aqui que você está vendo, ó, x em função do tempo, é uma constante, x0, que é a posição inicial, a velocidade inicial multiplicada por t, e aqui t ao quadrado. Vamos só fazer uma situação bem simples. Ó. Imagine que você está com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, né? E ele parte inicialmente de 4 metros. Né, da posição de 4 metros. Quanto que vai ser a posição como função do tempo? Ó? Vai ficar assim, ó, 4 mais 30t, né, a função horária, mais 2 dividido por 2, que é a aceleração, né, vai ficar 1 vezes t ao quadrado. Você olha para essa equação aqui e você pode até ajeitar, né, para ficar mais parecido com alguma coisa que você conhece. Ó, vai ficar assim, ó, t ao quadrado mais 30t mais 4. Que tipo de equação é essa? Função do segundo grau. É uma parábola. É uma parábola. Tá bom? Então, o gráfico da equação da posição agora vai ser assim. Ó. Vou fazer aqui um esboço do gráfico. Ele vai passar no t aqui, no 0, né, no x. Ele começa de x0, que é a posição inicial,
e ele cresce na forma de parábola. Algo desse tipo aqui. E aí, em cada instante de tempo, você calcula aqui a posição. Então, se a aceleração é uma constante, tá bom? A velocidade é uma reta, a posição vai ser uma parábola. A aceleração é uma função de ordem zero, de grau zero, né, que é uma constante. A velocidade é uma função linear, que é grau 1, primeiro grau. E a posição passa a ser uma função do segundo grau, né, nessa situação. Tá bom? E aí, nessa situação, ó, aqui a inclinação é zero. Aqui a inclinação é a aceleração. Agora, nessa outra situação aqui seria uma parábola, né, que é x igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2. Tá? E aqui a inclinação, ela muda. A inclinação ela varia. Por que a inclinação varia? Por que a inclinação varia? Porque a inclinação nesse caso aqui é a velocidade instantânea. Por isso que a inclinação varia. Ora, a inclinação tem esse valor aqui, ó. Isso aqui seria a inclinação, né, a tangente, né, nesse ponto aqui. Ora, a inclinação está aqui nesse ponto, tangente, como eu já discuti com vocês. Então, a inclinação varia. A inclinação da parábola ela vai mudando, ela vai aumentando. Né? Por que aumenta? Porque a velocidade, né, aumenta. Bom, aqui, ó. A velocidade ela aumenta. Certo? A velocidade está aumentando. Para concluir essa parte aqui de movimento do tipo MRU, de aceleração constante, né? Ainda falando de aceleração constante, a gente consegue reunir as seguintes equações. Ó. A aceleração é uma constante, não tem muito o que fazer. A velocidade é uma função linear, mais at, né? E a posição é uma parábola. A pergunta que a gente pode fazer aqui agora é encontrar uma outra equação, né, onde a gente coloca a posição, né, como função de quem? Da velocidade, não do tempo. Ou a velocidade como função da posição e não do tempo. Ou seja, a pergunta que eu faço é, já que tem o tempo aqui nessa equação, e tem o tempo aqui nessa equação aqui, será que é possível eliminar o tempo das equações? E para quê, professor? Porque pode ser que você tenha um problema onde o tempo não seja relevante. O que importa é a velocidade e a posição da partícula. Será que existe uma forma de eliminar esse valor desse tempo aí? Bom, existe. Certo? A questão aí existe. Como é que é? É só a gente fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma manipulação aqui, ó. V0 mais AT. Daqui eu tiro o seguinte, que V menos V0 é igual a A vezes o T. Ou seja, daqui eu tiro que o tempo é V menos V0 dividido por A. Então vamos guardar essa equaçãozinha aqui. Né? Já sei quanto é que vale o tempo em termos da velocidade e da aceleração. Aí eu volto um pouquinho no desenvolvimento, a gente encontrou essa equaçãozinha aqui, ó. Que o x de t era x0 mais a velocidade média vezes o tempo. E a velocidade média era dada por uma soma, uma média aritmética das velocidades. Então a gente pode dizer o seguinte, ó. X igual a x0 mais velocidade média vezes o tempo.
Mas quem era a velocidade média? A velocidade média era a média aritmética das velocidades. Num tempo t0, num tempo t qualquer. Então eu posso fazer outra manipulação aqui, ó. Seguinte, ó, x igual a x0 mais 1 meio de v mais v0 dividido por 2 vezes o tempo. E aí agora, ó, vou fazer assim, ó, x menos x0, passar para o outro lado, vai ficar igual a v mais v0 dividido por 2 vezes o tempo. Ora, se eu sei que o tempo é isso aqui, eu posso pegar esse tempo aqui, que eu acabei de calcular, e jogar nessa equação aqui. E aí eu elimino o tempo. Como é que vai ficar? Assim, ó. x menos x0 igual a v mais v0 dividido por 2, né, que multiplica o tempo. Vai ficar v menos v0 sobre a. Vamos ajeitar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X menos x0 igual a v mais v0, que multiplica v menos v0, tudo isso dividido por 2a. Aí olha só como é que fica. Ó. Quem é v mais v0, v menos v0? Ó. V mais v0, que multiplica v menos v0, né? Isso aqui é um produto notável, né? É a mais b, a menos b. Né? Você pode desenvolver aí, mas vai dar a mesma coisa. Quem é isso aqui? É a2 menos b2. Então isso aqui é v menos v ao quadrado menos v0. Aí como é que fica essa equação? Ó? Quem vai ser esse cara aqui? X menos x0 é o deslocamento, né? Deslocamento. Então eu vou chamar esse deslocamento aqui, x menos x0, de ΔX. Aí eu vou ter o seguinte, ó, deixar assim, x menos x0 igual a v mais v0, v menos v0 vai ficar v quadrado menos v0 quadrado dividido por 2a. Aí, ó, 2a, x menos x0, vou multiplicar agora assim, vai ser igual a v menos v0. Aí você cai na equaçãozinha muito conhecida, ó, da física, né? Que é a chamada equação de Torricelli, né? v menos v0 igual a 2a x menos x0, ou seja, v igual a v0 mais 2a x menos x0. Né? Popularmente, a gente conhece isso aí lá desde o ensino médio, v quadrado mais v0 ao quadrado mais 2a vezes o ΔX, né? Ou ΔS. Né? Essa equação aqui ela é muito conhecida. É chamada de equação de Torricelli. Foi proposta aí por Torricelli, né? Para o movimento retilíneo uniformemente variável. Né? Agora, muito cuidado, né? Da mesma forma que eu falei que aquelas equações só valem, né? Para o caso de aceleração constante, essa equação também tem que ter muito cuidado. Certo? Muito cuidado aqui. Só vale para aceleração constante. Essa equação muito famosa, muito bonita aí, encontrada aí por Torricelli, né? Para o MR e o V, só vale para o caso de aceleração constante. Não vale, né, para outras situações onde a aceleração varia. E a gente vai ver casos onde a aceleração varia, né, e você não pode aplicar essas equações aí. Só se a aceleração for constante. Se você tiver certeza que a aceleração é constante, aí tudo bem. Aí você pode aplicar essas equações. Tá bom? Isso é interessante, essa velocidade quadrada aí, né, que mostra que é independente da direção do movimento. Né? Pode ser um movimento para trás ou para frente. Né? Isso aí não vai ser determinante para você calcular a variação espacial. Essa é uma das equações mais usadas, né, quando você tem problemas de força de atrito. Né? Se você for ver nas questões de força de atrito lá na frente, né, como o atrito ele é uma força constante,
né, ele vai produzir uma desaceleração constante. Aí essa é uma das equações mais utilizadas lá nos problemas de atrito. Porque aí você sabe que o atrito vai reduzir a velocidade, não tem jeito. Né? Então quanto mais ele se deslocar, mais ele reduz a velocidade. Então é uma equação bem usada. E independe do sinal da velocidade. Ele pode estar indo para frente ou para trás. Né? O que importa é que vai ocorrer uma desaceleração. Né? Vai ocorrer uma desaceleração. Lá na frente também, quando você for discutir os conceitos de energia, né? Trabalho, energia, força, isso aí só no curso de Física 1 mesmo, né? De fato. Né? Na introdução a gente não vê isso, introdução à física a gente não vê. Mas quando for discutir lá os conceitos de energia, você vai ver que esse V ao quadrado aqui ele não está por acaso aqui não. Ele não é uma mágica aí que aparece V ao quadrado não. É porque vai estar correlacionado com a energia cinética das partículas. Quando você tem um freio, né, você diminui a energia cinética da partícula. Lá na frente a gente vai ver que a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Tá? Então esse V quadrado aí vai entrar justamente aqui e aqui, né, que é quando você vai relacionar energia cinética, né, com trabalho. Né? O trabalho da força de atrito vai produzir uma variação da energia cinética. Né? Então, a gente vai ver isso daí futuramente.